E Deus tem falado muito ao nosso coração acerca de família. E hoje pensar um pouquinho com você sobre Jesus pode restaurar seu lar. Jesus pode restaurar o seu lar. A palavra restaurar, ela é de origem latina e ela tem alguns significados. E eu colhi alguns significados aqui. Primeiro, a palavra restaurar significa reparar a posse, recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa perdida. Então, quando se fala em restauração, fala-se em recuperar o domínio, alguma coisa que foi perdida, alguma coisa que foi tirada de nós e que precisamos reaver, como alguém que foi sequestrado e você quer recuperar, você quer resgatar, você quer restaurar. Segundo, é pôr em bom estado. Por exemplo, quando você tem uma obra-prima, você deseja restaurá-la para que novamente ela ganhe aquela vida de outrora. Uma pintura, por exemplo, até uma casa, né? Você precisa de uma restauração para que ela volte a ser aquele lugar aconchegante, porque o tempo vai levando. Consertar é o terceiro significado, consertar. Então, restaurar também é consertar algo que se danificou, algo que foi estragado. E quando eu proponho esta análise para você nesta noite, sobre Jesus, ele poder realizar essa restauração no seu lar, eu quero dizer exatamente que Jesus, na sua casa, ele pode restaurar o domínio daquilo que foi sequestrado, daquilo que foi perdido, daquilo que foi tirado. Ele pode ajustar e consertar aquilo que está danificado nos relacionamentos, no coração das pessoas, no relacionamento entre a família. Deus quer consertar aquilo que está estragado. Escuta, querido, se os conceitos e os valores desta pós-modernidade têm roubado corações, levando-os a assim engendrarem em pensamentos que desagradam a Deus, o Senhor, ele deseja restaurar essa vida, esta família. Jesus pode ajudar na recuperação da autoridade naquele papel que você representa na sua casa. Quantas pessoas, talvez por um erro, um pai, uma mãe, um filho, talvez por um erro cometido, ele se sinta, usando a expressão muito usada, né? Se sinta sem moral para corrigir, para exortar, para aconselhar, devido a alguns erros que ele comete e que lhe deixa impotente para reagir diante de questões que precisava falar e talvez não fala. Mas escuta, querido, ainda, Jesus pode ajudar a você recuperar esse domínio sobre você mesmo, para que você possa vencer essas questões que têm te derrubado. Então, recuperação, restauração, Jesus pode fazer isso. E esse domínio que você precisa ter sobre você mesmo, para que aquele tropeço que tem feito com que você perca a moral dentro da sua casa, possa ser reparada. Isso vai acontecer se você permitir que o Espírito Santo lhe trabalhe, e que o fruto do Espírito Santo se exteriorize em você de tal maneira a que o domínio próprio ele possa ser visto por você primeiramente e pelas pessoas que estão junto a você. Jesus pode restaurar o seu lar, porque aquilo que você muitas vezes não tem força para fazer, para mudança, aquilo que não depende de você, porque talvez o problema não é você, mas alguém na sua casa, e você não tem domínio sobre ninguém além de você mesmo. Mas Deus te diz nessa noite, Jesus pode restaurar o seu lar, porque onde você não tem condição de tocar, Ele pode tocar, Ele pode fazer aquilo que não podemos.
Escuta mais. Restaurar é pôr em bom estado. Jesus pode fazer com que um estado decadente da nossa casa, da família, de uma área da nossa família, ela possa ser reavivada, refeita, reorganizada. Ele pode pôr em bom estado aquilo que está desgastado, corroído. O tempo não leva os relacionamentos a pique, o tempo não desgasta o relacionamento, se esse relacionamento ele está vinculado, ele está fortalecido e estabelecido no amor que é Deus. Mas se esse relacionamento está alicerçado em coisas humanas, em sentimentos humanos, em interesses humanos, então sim, o tempo leva, porque a beleza vai, nem sempre o dinheiro fica, e nem sempre aquilo que sustentava fisicamente é suficiente para manter. Mas Deus te fala que Ele pode sim pôr em bom estado, assim como Lázaro cheirava mal, como disse a sua irmã, já cheira mal, é de 4 dias, mas Jesus pôde reavê-lo e trazer a vida dele de volta em bom estado. Jesus pode também tomar a nossa família e aquele que já está, talvez aos olhos de alguns da casa, irrecuperável, não tem mais jeito para fulano. Mas Jesus pode fazer com que ele volte a estar em um bom estado. Jesus pode recuperá-lo da morte. Jesus pode recuperá-lo. Então nós precisamos crer que Jesus pode restaurar o nosso lar. Jesus pode pôr em bom estado relacionamentos que já morreram no nosso coração. Talvez você pense que não tenha condições de perdoar alguém. Quantas pessoas dentro da família, às vezes têm dificuldade de perdoar um irmão, uma irmã, perdoar a mãe, o pai. Quantas pessoas vivem com questões sérias com familiares? E nós precisávamos tanto unir a família, estarmos juntos, mas Deus está dizendo para você, olha, Jesus pode restaurar o seu lar, e Ele pode trazer a união de volta, Ele pode consertar essas questões que estão quebradas, consertar o que foi estragado pelo pecado, que muitas vezes lidera, domina os teus desejos. O pecado tem dominado a sua vida. Quantas pessoas estão estragadas e precisam do conserto de Deus, porque elas vêm de um histórico de vida difícil, e as influências do seu passado sobrepujam as coisas que Deus colocou como bênçãos em sua caminhada, mas as coisas ruins do passado e aquela construção de vida em momentos e questões difíceis que ela viveu, fez com que essa pessoa se tornasse amarga, se tornasse talvez uma pessoa de hábitos pecaminosos, mas Jesus pode restaurar o nosso lar. Escuta, pela absorção de tendências destruidoras dos valores divinos, quantas questões estão sendo levantadas, a modernidade trouxe abertura, facilidade para tantas coisas que outrora era reprimido, pecado, e o Estado aceitava como pecado e a família era defendida, mas hoje não. Hoje estão se abrindo portas, abrindo-se portas e oportunidades para que muitas coisas que diz respeito à família sejam destruídas. Mas você pode lutar pela sua casa, você pode lutar pelo seu lar. Eu quero dizer para você, Jesus ama a sua vida e Ele quer te ajudar a ser bom naquilo que você é, quanto papel na sua casa. É pai? Então seja um bom pai. É mãe? Seja uma boa mãe. É filho? Seja um bom filho. É irmão? Seja um bom irmão. Deus quer te abençoar, te amparar, para que você alcance isso. O texto que Deus
tocou no meu coração para ler para os irmãos, com os irmãos, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Convido você a abrir sua Bíblia, pode acompanhar também. Temos aqui nos slides os textos do qual estaremos lendo. Lucas capítulo 19, de 1 a 10. A palavra do Senhor vai dizer-nos assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glorioso Deus, fala-nos através da Tua palavra, ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua voz. Em Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Jesus pode restaurar o seu lar. Zaqueu precisava de restauração. Era um homem que carecia de uma manifestação do Senhor na sua vida, na sua casa. Havia perdido o respeito do seu povo e com certeza estas questões atingiam sua família. O texto não fala da família de Zaqueu, mas fala que Jesus foi à casa de Zaqueu e mostra como Zaqueu era, quem era Zaqueu, e o quanto ele era odiado pelo seu povo, e o quanto ele mostra para nós que ele enriqueceu ilicitamente. E essas questões traziam consequências, sequelas à sua família. Havia perdido o domínio sobre o desejo do seu próprio coração, o desejo de enriquecer-se, e começou a enriquecer ilicitamente. Mas ele precisa da manifestação do Senhor. E eu entendo que todos nós temos as nossas questões, temos os nossos defeitos, temos os nossos pecados, mas nós precisamos desejar sim, sermos restaurados, sermos tocados, sermos refeitos. Se o pecado deformou o homem que é a imagem e semelhança do Senhor, se hoje o pecado tornou o homem a uma imagem caída, a uma imagem invertida daquilo que Deus esperava e espera de nós, Jesus, ele veio a este mundo exatamente para recuperar essa criação, para fazer nova todas as coisas, nos dar uma nova vida. Essa vontade de enriquecer-se de Zaqueu, essa é a razão de inúmeras vidas hoje dizerem que não tem tempo para a família. E não existe uma vida bem-sucedida se a família está em ruína. Não pense que bem-sucedido é aquele que, pelo esforço, pelo trabalho, alcançou riqueza, que tem todos os bens que o dinheiro pode comprar, mas que a sua família não tem nenhuma intimidade, nenhum relacionamento, apenas coabitam talvez na mesma residência, mas não tem interação. Nenhum sucesso humano compensa o fracasso no lar, eu já li isso em algum lugar.
Escuta, esta é a causa de muitos também não terem ânimo de interagir com a família. Estão sempre cansados, muito trabalho, mas esse desejo de trabalhar, esse desejo de alcançar, estes olhos que estão focados nas coisas deste mundo, esquecendo-se que a prioridade da vida do ser humano precisa ser a família, porque é o mais precioso que temos. Porque tudo vai passar, nada levaremos conosco. Precisamos cultivar então aqueles que são mais próximos, a nossa casa, a nossa família. Esse homem, Zaqueu, estava mal com relação à sua casa, precisava receber um conserto em sua vida. E eu quero dizer a você, Jesus pode restaurar o seu lar quando buscado por você. Jesus, ele pode restaurar o nosso lar, mas precisamos buscá-lo para isso. As coisas não acontecem por acaso, não existe acaso, mas existe Jesuscidência, né? Existe a ação de Deus, existe a vontade de Deus, existe a manifestação do Deus que se deixa ser achado por nós. Versículo 4, escuta, querido. Versículo 4, já lido ao seu coração, diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu, ele buscou esse encontro, ele procurou este encontro com Jesus. O texto declara que Zaqueu fez isso, ele tomou a iniciativa. Se você deseja que a sua vida seja restaurada, o seu relacionamento familiar seja melhorado, se você deseja restauração na sua vida em qualquer área, em qualquer âmbito, você precisa desejar um encontro com esse Deus, um encontro com esse Jesus. Busque Jesus. Havia um desejo no coração de Zaqueu, com relação à sua vida, com relação à sua família, com relação à sociedade em que ele habitava, aquele contexto, aquela comunidade em que ele estava inserido. Havia um desejo no coração dele, porque ele não era feliz. Ele alcançou muitas coisas que talvez outrora, lá atrás, no seu passado, eram muito importantes para ele. Mas após a aquisição de tudo isso, ele olha para a sua vida e fala assim: olha, não vejo graça, não vejo contentamento. É mais ou menos o que o escritor de Eclesiastes diz, né? Que a gente precisa buscar ao Senhor nesse tempo, antes que cheguem os maus dias e venhamos a dizer deles: não tenho neles contentamento. Zaqueu parecia estar vivendo isso, mas escuta, ele buscou a Jesus porque Jesus podia valer-te. Busca Jesus, Jesus pode te valer, Ele pode te ajudar, você não está sozinho. Jesus não faz discriminação, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não vai escolher a dedo você não, Ele não faz isso. Ele amou e ama a todos de forma igualitária. Escuta mais, no fundo Zaqueu, ele desejava ser transformado, ele queria ser transformado, ele buscou Jesus exatamente por isso, ele desejava olhar a sua vida por uma nova perspectiva, ele desejava que, não sei, uma janela se abrisse e mostrasse para ele uma paisagem diferente daquela que rotineiramente, na sua rotina diária, ele via o mesmo cenário, a mesma questão todos os dias, e ele queria mudança, ele desejava um novo começo, ele queria mudança, e ele não tinha a mínima ideia de como fazê-lo, mas ele entendeu que havia alguém que podia fazer. Zaqueu não tinha a mínima ideia de como mudar a sua vida, porque até aquele dia ele vinha vivendo da mesma forma. Mas ele entende que há alguém que podia dar a ele algo novo. Jesus pode dar a você algo novo, Jesus pode dar à sua família algo novo, Jesus pode fazer algo novo na sua casa, em nome de Jesus. Quantos estão sufocados na vida familiar e não compreendem a origem da sua crise,
e não entendem o porquê das suas aflições. Nem sempre nós conseguimos identificar, de fato não, nem sempre. Mas independente se identificamos ou não, Jesus, ele tem o poder para restaurar e para fazer a diferença. Digo-te então, querido irmão, querida irmã, busque o Senhor. Se você deseja transformação no seu lar ou em qualquer área da sua vida, busque Jesus. Ele pode restaurar o seu lar, ele vai abrir uma janela que vai te oportunizar a novas possibilidades. Ele tem esse potencial, ele pode fazer, ele tem a solução para ajustar a tua casa. Mas importante pensar, escuta isso aqui, importante pensar, versículo 4, lendo de novo. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Escuta isso. Você deseja ter um encontro com Jesus, então busque onde Ele vai estar. Quantas pessoas querem o sobrenatural de Deus, querem a manifestação de Jesus, querem que Ele faça algo, que Ele me ajude, Deus me ajude, mas se encontra em questões e lugares em que Jesus não está nisso. Porque já disse isso aqui, sendo onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas que acontecem, sabe de tudo. Sendo onipresente, pode estar em qualquer lugar que Ele quiser, os olhos dele alcançam tudo. Sendo onipotente, Ele tem poder de realizar o que Ele quiser. Mas a presença dele não está no meio do pecado. A presença dele não está onde o seu nome não é adorado, onde outros nomes são levantados como Deus, na vida e no coração de alguns. Escuta isso. Zaqueu foi àquele lugar porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Opa, eu vou me antecipar, Jesus vai passar aqui. Então, caminhe em direção a Jesus. No boteco, na boca de fumo, na prostituição, na estagnação, que é a paralisia da vida espiritual. Aqueles que estão na indiferença, não quero saber, não me chama atenção, na preguiça, não se dispõe a buscar, na roda de pessoas perniciosas, maus conselhos. Jesus não está nessas coisas. Se nós queremos que Jesus restaure a nossa vida, nós precisamos buscá-lo onde Ele está. Onde Ele está. Mas onde eu posso achar Jesus? Onde eu posso buscar a Jesus? E eu digo, olha, busque a Jesus através de uma consagração de vida. Consagre a sua vida. Eu tenho certeza que Jesus vai estar junto a você. Se você lutar para mudar a sua rotina de vida, se olhando para dentro de você, para as suas ações, para os seus pensamentos, se você olhando sem falso pietismo, sem comiseração, mas se você olhar com realidade para dentro de você, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo onde você está errando, e agora você se levantar com postura de mudança, diante de Deus com humildade, você vai encontrar o Senhor. O Senhor se aproxima de você. Lute contra as coisas que têm roubado o teu coração. Lute contra essas coisas, porque primeiro o coração é roubado, depois o corpo todo o acompanha, o corpo todo. Primeiro Satanás convenceu Eva no seu coração, depois a mão pegou o fruto, a boca provou. Queridos, comece a perdoar, a pedir perdão pelas faltas cometidas no lar. Critique menos, ame mais. E eu entendo que nós precisamos nos consagrar. Observar a nossa postura falando de família.
falando de família, como tem sido a minha atitude, como tem sido a minha vida na minha família. Se você quer buscar o Senhor, quer ter esse encontro com o Senhor, você precisa começar a observar essas questões. Na consagração, Ele está. Busque Jesus através da Bíblia, a palavra do Senhor, através desta palavra, querida. Permita ser aconselhado por ela, porque nessa palavra Ele está. Ela é a palavra de Deus, a boca de Deus. Permita que Ele, o Senhor, através da sua palavra, Ele lhe mostre o caminho, te aponte o caminho que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Permita que o seu coração ache na palavra credibilidade, que você tenha fé na palavra do Senhor, e assim sendo, possa colocá-la como veículo, como bússola que norteie a sua caminhada, que norteie a sua vida. Na palavra Ele está. Então busque-o na palavra, busque-o na consagração, busque-o na palavra, busque-o também através das orações. Quantos estão: Jesus, restaura a minha casa, restaura o meu lar, mas não ora, não busca o Senhor. Nas orações eles são. Quando nós clamamos, Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. A palavra de Deus, olha, diz: a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então nós podemos vencer e podemos encontrar o Senhor, ter um encontro com o Senhor, ter um contato maior com Ele, quando o buscamos em oração. Comece a orar, mesmo não sendo um processo fácil, porque não é. Quantas pessoas tentam orar e tentam manter o tempo de oração e não conseguem, mas Deus está dizendo: se dispõe a orar. E eu convido os irmãos que tiverem desejo, 5 horas, toda terça-feira, 5 da manhã, estamos aqui. Terça-feira, 5 da manhã, juntos, orando, pedindo a Deus. Escuta mais, quebre algumas rotinas para abrir espaço para você falar com Deus. Nós temos tanto tempo para outras coisas, irmãos. Quanto tempo nós gastamos nas redes sociais e muitas vezes orar 5 minutos parece uma eternidade, 10 nem pensar, né? Mas a oração precisa ser cultivada. Aquele que não ora é porque não tem o que falar com Deus. Aquele que não ora é porque não tem intimidade com Deus. Você conversa e às vezes bate aquele papo longo com pessoas que você tem intimidade. Você abre o seu coração e conta coisas íntimas do seu ser para poucas pessoas, porque são poucas em quem você tem confiança e intimidade. Essa confiança e intimidade você precisa ter no Deus Todo-Poderoso. Então você encontra Jesus na oração. Escuta, busque-o através dos cultos de adoração. Venha adorar o Senhor, vá adorar o Senhor na comunidade de fé. Oriente-se pela palavra que diz assim: olha, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Dê o seu culto ao Senhor, porque no culto também você encontra o Senhor. Amém? Um segundo pensamento para o teu coração nesta noite: Jesus pode restaurar o seu lar quando recebido por você. Jesus então estava indo, Zaqueu se antecipa e ele busca um encontro, ele busca Jesus. Primeiro passo, buscar. Mas um segundo passo, ele agora não somente busca, mas ele recebe Jesus na sua casa. Ele recebe Jesus muito além do que nas 4 paredes da sua casa, mas ele recebe Jesus no seu coração. Ele aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Ele aceita Jesus como autoridade que lhe dá um comando e ele diz: sim, eu faço. Ele recebe Jesus. Se nós queremos ser restaurados no nosso lar,
ser restaurados na nossa família, ser restaurados em qualquer área da nossa vida, nós precisamos receber Jesus. Versículo 5: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Palavras de Jesus para Zaqueu. Buscar a Jesus é dar a Ele a recepção necessária, no seio da sua família, e quando isso acontece, a garantia de restauração, a garantia de vitória é certa. E não estamos aqui vendendo mentira, dizendo que não há tribulação, não há sofrimento, que não há questões difíceis. Isso não existe aqui, isso existirá no céu. Mas nós dizemos sim, que em Jesus nós passamos por todas as coisas, e em Jesus contornamos todos os obstáculos, em Jesus vencemos todas as provas, e em Jesus somos aprovados como obreiro do que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, aleluia. Aquele jovem casal de Caná da Galileia, naquele casamento, o primeiro milagre de Jesus, narrado por João, capítulo 2, nós vemos lá, aquele primeiro casal, primeiro momento da vida deles, em família, aquela família que foi estabelecida naquele casamento, começa a passar um problema, e Jesus solucionou o problema, porque Jesus foi buscado por aquela família, por aquele casal, Jesus foi recebido por aquele casal, a Bíblia diz que Jesus foi convidado para aquele casamento. Jesus precisa ser convidado para estar na nossa casa, Jesus precisa ser convidado para estar nas nossas celebrações. Você precisa a cada dia convidar Jesus, permaneça, a casa é tua, o meu coração é teu, a minha vida é tua, a minha família é do Senhor. Não adianta desejar que Deus mude a rotina da tua casa, promova ajustes transformadores, se Ele continuar do lado de fora dela. Quantas pessoas estão querendo que Deus faça, opere maravilhas, mas Deus continua do lado de fora, porque dentro de casa Ele não é Senhor, no seu coração Ele não é Senhor, na sua vida manda você, a sua família quem gerencia você. Por que Deus precisa agir, se eu sou o Deus da minha própria vida, se sou eu que faço, ordeno, se sou eu soberano? Precisamos nos quebrantar e nos entregar a esse Deus. Não adianta querer não é poder, e quando nós queremos, mas não entregamos a Cristo, então não podemos, porque Ele não age. Grande número de famílias querem soluções, mas estão buscando essas soluções em lugares errados. Zaqueu poderia subir em uma árvore, numa outra quadra, num outro lugar daquele vilarejo, mas não ia resolver, não seria a árvore certa, não seria o lugar certo. Jesus não passaria por ali, mas ele, sabendo onde encontraria Jesus, então ele vai. Onde você pode encontrar Jesus? Já te dei algumas dicas. Busca Jesus. Quantas pessoas querem o sobrenatural de Deus, mas mantém do lado de fora. Observando o versículo 6, quero salientar algo com você aqui, versículo 6, diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu não ficou procrastinando, ele não ficou enrolando, deixando para amanhã, ele queria um encontro com Jesus, ele queria receber Jesus na sua casa, na sua vida. Quando Jesus diz a eles: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O texto nos diz que ele desce a toda pressa e recebe Jesus com alegria. Ele desce a toda pressa. Ou seja, ele não fica enrolando. Se você tem recebido o convite de Deus,
Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Não fica esperando, não fica procrastinando, não deixa para amanhã. Nós nem sabemos se esse amanhã existirá. Tomemos posição hoje, hoje é o dia. Se hoje o Senhor falar ao teu coração, não o endureçais, diz a palavra. Precisamos então nos posturarmos a buscar esse Deus, a abrir o nosso coração, a sermos imediatista no que diz respeito a obedecer a voz do Mestre, a obedecer os comandos dele, porque ele fará a diferença. Zig Ziglar vai dizer assim: uma das definições de insanidade é acreditar que você pode continuar fazendo o que está fazendo e obter resultados diferentes. Conhecido essa frase, né? Mas se você planta uma cultura apenas, como que você deseja colher outros frutos? Se continuarmos fazendo o que fazemos, continuaremos colhendo o que estamos colhendo. Não vai haver mudança. Para que haja mudança, nós precisamos mudar. Desça depressa para uma postura de quebrantamento e entrega o seu coração ao Senhor. Você vai ver mudança. Você vai ver mudança significativa. E para finalizar, eu quero dizer para você: Jesus pode restaurar o seu lar se houver arrependimento. Versículo 8. Após esse encontro, Jesus lá na casa de Zaqueu, Zaqueu que havia enriquecido ilicitamente, ele vai dizer para o Senhor assim, ó: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, ele reconhece a origem do seu problema, mas ele deseja ajuste, ele se posiciona, ele se arrepende das questões que levaram ele a se afastar de Deus, porque ele não podia cultuar com o seu povo, porque ele era um cobrador de impostos para Roma. Ele não podia, ele não tinha essa permissão, ele não era bem quisto pelos religiosos da sua época. Um judeu que é excluído da sinagoga, já pensou? Que não pode entrar no templo, que é malquisto pelos seus companheiros, pelos seus compatriotas, já pensou? Mas ele quer resolver isso, ele quer ajustar, porque há no coração dele arrependimento. Se nós queremos ver a ação de Deus na nossa vida, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, daquilo que tem trazido dificuldade para os nossos relacionamentos, olhar para a nossa vida, para a nossa casa, o que está acontecendo, coloca nas mãos de Deus. Deus vai fazer, Ele propõe uma mudança. Sem arrependimento nunca existirá mudança. Um pregador, um grande pregador, teólogo, escritor do passado, Charles Spurgeon, disse assim: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Eles nunca deixarão essa união, a não ser que o arrependimento entre em cena e desfaça aquilo que o pecado tem feito, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado e o inferno estão casados, uma aliança que só pode ser destruída quando o arrependimento entra, e aí o divórcio é feito. Se você não reconhece os teus erros dentro da tua casa, você com certeza não conseguirá reproduzir aquilo que você deseja para a tua família, por mais que você tente. Você precisa se arrepender das suas falhas, para que naquilo que você erra como pai, naquilo que você erra como mãe, naquilo que você está errando como filho, você possa rever,
Mas se não tem arrependimento, não tem reconhecimento de pecado. Se não tem reconhecimento de pecado, não há remissão. Nós precisamos então de uma nova postura, porque fora disso nada acontecerá. A salvação da casa de Zaqueu veio mediante a busca, recepção e arrependimento. Ele reparou dos seus erros. Ele reparou. E eu faço 3 perguntas para você. Qual tem sido a sua atitude com relação à sua família? Qual tem sido a sua atitude? Segundo, você reconhece suas falhas no relacionamento familiar? Se você deseja restauração em alguma área da sua casa, em algum relacionamento com algum membro da sua família, você tem reparado seus erros? Terceira, você tem trabalhado para mudar este cenário de degradação? Se está negativo, está no vermelho em uma dessas questões, eu sugiro que você se coloque na presença do Senhor, que você analise sua vida, que você comece a lançar na terra da vida sementes novas, para que você possa colher outras coisas. Olha, o relacionamento familiar pode ser muito melhor. A relação pai-filho, esposa, pode ser muito melhor, se nós estivermos dispostos a examinar-nos todos os dias, a ver os nossos erros, a deixar o nosso egoísmo e achar que sempre precisamos ter razão em tudo, sempre estamos certos e o outro está errado. Mas Deus nos chama a começarmos a entender tais verdades para a nossa vida espiritual. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, na Nova Versão Internacional, o texto diz assim: o que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. E o sábio aqui em Eclesiastes é muito direto. Olha, o que você precisa fazer, faça. E faça com toda a sua força, porque a hora que você descer a sepultura, não tem necessidade mais de fazer nada. E algo que eu tenho dito nesse tempo em que a gente está meditando sobre família, olha, nos velórios, quantas vezes há uma comoção, há tanto choro, e muitas pessoas, a gente não julga e nem conhece o histórico, e nem conhece a vida, mas quantas pessoas já relataram nas suas palavras, confessando, abrindo o coração, do arrependimento, do remorso de não ter falado alguma coisa que precisava, do remorso de não ter feito alguma coisa que precisava. Então, chegando à sepultura, nada há mais que fazer. Então valorize a sua família, valorize os seus entes queridos, perdoe. Ah, mas ele errou, pastor, comigo. Ele errou, ele não me entende isso e aquilo. Escuta, o Senhor não estabelece um padrão para que você perdoe, Ele diga perdoe. E entenda que se você perdoa, você está sendo alguém que se parece com Deus, porque Deus tem te perdoado e você está vivo pelo perdão dEle. Nós só somos salvos porque em Cristo somos perdoados dos nossos pecados. E quem somos nós para sermos livres dos nossos pecados, sendo nós pecadores? Então, aprendamos a perdoar, aprendamos a colocar a vida acima das questões humanas. O pai, a mãe, o meu irmão, não perca contato, não jogue fora. Alcance, está com problema, vá lá, humilhe-se, peça perdão ou perdoe,
mas restaure, resgate, peça: Jesus, me dê força, porque eu quero estar bem com a minha família, é o bem mais precioso que eu tenho. Temos que valorizar, temos que dar ênfase à vida enquanto estamos vivos, porque após descer a sepultura, precisa mais não, irmão. Jesus diz no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido, ele veio buscar e salvar o casamento que está perdendo, que está perdido ou que se perdeu. Ele veio salvar a intimidade dos entes, dos membros da casa. Ele veio salvar, está perdida, ainda mais hoje nesse tempo tão virtual. Ninguém conversa mais, cada um vivendo o seu mundo, cada um na sua rede, cada um curtindo seus amigos que sempre estão do lado de fora. Dentro de casa ninguém se fala, a intimidade está sendo roubada, cerceada de nós, e nós estamos permitindo que isso aconteça. Nós somos vilões de nós mesmos, nós somos os nossos próprios algozes. Os membros da família que estão se perdendo nas ilusões escravizantes deste mundo, precisam ser abraçados, resgatados. Família de Zaqueu foi resgatada, pois ele recuperou o domínio sobre si e venceu sua fraqueza, porque ele se entregou para Jesus, recuperando um bom estado. Jesus fez dele uma nova criatura. Zaqueu consertou aquilo que estava danificando a sua vida, e o Senhor te chama a fazer isso nessa noite. Na maior parte das vezes não são coisas, mas pessoas que precisam de ajustes, e muitas vezes a gente está sempre colocando a culpa em coisas. Mas a empresa, mas deixa Deus ajustar a sua vida. Zaqueu buscou Jesus, recebeu Jesus, arrependeu-se de seus erros e posturou-se de forma diferente. E por isso Jesus olhou para ele e disse: hoje veio salvação a esta casa. Que o Senhor possa de fato restaurar o nosso lar, a nossa família. Mas é um trabalho em conjunto. Jesus não opera onde o homem não quer. Se fosse assim, estavam todos na presença dele, mas o homem tem as suas escolhas, ele tem o livre-arbítrio, ele escolhe aquilo que ele deseja. E o Senhor está te chamando nessa noite: coloca a tua vida nas minhas mãos, coloca a tua casa nas minhas mãos, eu posso restaurá-la, eu posso abençoá-la, eu tenho poder, que Ele pode de fato. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, continue falando ao nosso coração, continue estabelecendo, através da nossa entrega, soberania sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero orar nesta hora. Coloca a tua vida no altar, coloca a tua casa no altar. Se há alguma questão que você deseja que Deus trabalhe, coloca agora nas mãos dele. O Senhor sabe de todas as coisas e vai te abençoar, mas fala com ele aí no teu coração. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Pai soberano, nós te glorificamos por tudo que tens feito. Pedimos-te perdão, Pai, pelas nossas falhas. Pedimos que nos auxilie, Pai, em nossas fraquezas. Pedimos, ó Deus, que a cada dia trabalhe no nosso entendimento, para que tenhamos discernimento daquilo que precisamos fazer, da forma em que devemos nos postar. Nos ajude, Pai. Abençoe cada vida que está sendo alcançada por esta palavra, que possa entender a veracidade da mesma e a potencialidade que há em Cristo Jesus de restaurar a nossa casa, de restaurar a nossa intimidade com nossos entes queridos, de fazer a diferença nos nossos relacionamentos, de podermos ser felizes em família, Pai, no tempo em que vivermos aqui. Abençoe cada lar, Senhor.
ajustando, abençoando, produzindo, Pai, mais e mais desejo de mudança. Ajude, Pai, impetrando a tua bênção, mantendo o sustento financeiro, o sustento físico, o sustento emocional e o sustento emocional, espiritual. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, porque cremos que a família é um projeto do Senhor. Nós te glorificamos e te bendizemos, entregando cada vida, entregando cada família nas tuas mãos. Opera maravilha, Pai, e toca agora com a tua mão poderosa, Pai, na necessidade desse lar, na necessidade deste indivíduo nesta casa, que precisa do milagre, que precisa ser tocado, que precisa ser transformado. No nome de Jesus. Amém. Amém.